E aí, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula da série sobre a planilha de pedidos online. No último vídeo, criamos este gráfico de pizza que vocês estão vendo na minha tela e exibindo ele em uma página web. Mas ficou faltando um detalhe. A gente ainda não fez o código para atualizar a nossa tabela dinâmica aqui na nossa planilha do Google Drive quando for inserido mais um registro. No exemplo, eu tenho a minha tabela até a linha 470, ou seja, se eu inserir mais um registro na linha 471, não vai constar nestes dados. Então a gente precisa atualizar esta tabela, atualizar os dados, antes de carregar esta informação para o nosso gráfico de pizza na nossa página web. Com esta função que nós vamos fazer nesta aula, nós vamos ter a informação sempre atualizada. Deixa eu fechar esta página. Então eu já tenho o meu arquivo gráficos venda de clientes, que a gente começou a trabalhar na última aula, aberto. E a gente vai criar mais uma função chamada atualizar tabela. Mas antes de nós começar a trabalhar, se você está acompanhando esta aula sem acompanhar toda a série, precisa acompanhar toda a sequência para facilitar o entendimento desta aula. Eu vou deixar abaixo deste vídeo, na descrição, o link para a série completa. Siga o link, inicie a partir da aula 1, que você vai aprender a trabalhar de forma avançada com as planilhas do Google Drive. Também na descrição do vídeo, link para o site do canal, onde você pode estar adquirindo toda a coleção de códigos que a gente desenvolveu no decorrer desta série, para facilitar os seus estudos e o desenvolvimento da programação JavaScript e HTML. Recados dados, galera, então vamos lá. Criar uma function. Function atualizar tabela. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Deixa eu subir um pouco aqui para facilitar a visualização. De início, precisamos definir qual vai ser a planilha que a gente vai trabalhar. Var planilha, spreadsheet, opa, é 2E, não 2T, app.openByURL. Então, esta variável URL é uma variável global referente ao URL da nossa planilha, que a gente já fez na última aula. Se você não tem ainda, coloca esta variável e coloca o endereço URL da primeira guia da sua planilha. Na sequência, precisamos definir a guia Plan Dados. Deixa eu colocar assim. Já sabemos a planilha, qual guia tem os dados que vão ser inseridos na nossa tabela. Então, esta guia ela está na planilha .getSheetByName. GetSheetByName. Fecho com ponto e vírgula. Dentro do parênteses, abro e fecho aspas duplas. E aqui vai o nome da guia onde constam os dados que serão atualizados na nossa planilha. Então, no meu caso é pedidos, renomear, copio o nome e coloco dentro da aspas duplas. Sempre copiem o nome, pessoal, que vocês vão evitar de escrever errado. E a gente precisa saber desta guia qual que é a última linha que contém dados. Então, var linha vai vir da nossa plan dados, ponto get last row. Get last row. Fecho com ponto e vírgula. Lembrando, pessoal, que para estes códigos funcionar, já precisa ter a tabela dinâmica inserida em alguma guia da planilha de vocês. A gente vai atualizar a informação. Para atualizar, eu preciso saber qual que é a primeira célula que contém dados. Eu coloquei o nome de var C1, mas vocês podem colocar outro nome. Então, var C1 vai ser igual, abre e fecha aspas duplas. Então, qual a primeira célula que contém registro dos dados que serão inseridos na tabela? No meu caso, é a célula A2, onde começa o meu cabeçalho. Então, A2, eu estou desenhando o range, 2 pontos. Eu sei que começa na coluna A, na célula A2. E o fim, var tem que ser em caixa baixa, var C2, vai ser igual
abre e fecho aspas. Qual que é a última coluna que eu desejo colocar os dados na minha tabela? No meu caso, coluna L. Então, eu já sei que vai da coluna A até a coluna L. E também já sei qual que é a última linha com dados. Então, basta eu acrescentar a minha variável linha, mais linha. Então, já sabemos o início e o fim dos dados. Mas eu preciso ainda desenhar este range para ter os dados da tabela. Var dados tabela. Vai ser igual, então, o nome da guia. Podem copiar, inclusive, com aspas duplas. Onde estão os dados? Está na guia pedidos. E para desenhar o range, precisa colocar o ponto de exclamação. Está junto com o número 1 do teclado, tecla Shift. E o número 1 está ali o ponto de exclamação. Mais a primeira célula, que é o início dos meus dados, mais o final, que é o C2. Então, a gente juntou toda essa informação dentro da variável dados tabela, ou seja, desenhamos o range, o espaço onde contém os dados que a gente vai gerar e atualizar a nossa tabela. Outra variável é para definir para onde essa tabela vai. No nosso caso, vai para a plan relatório. Eu defini um nome chamado planrel. Então, para isso, a gente precisa saber o nome da guia. Então, copio esta parte. Agora, pegando o nome da nossa guia, onde está a tabela dinâmica. Renomear, Ctrl C, dentro das aspas duplas, Ctrl V. Então, já sei a guia onde está a tabela. A gente precisa definir ainda qual vai ser a área que vai ser pego para gerar, atualizar esta tabela. Então, a área vai ser igual a planrel. Então, a gente vai colocar na plan relatório, pegando os dados, getRange, dados tabela, que a gente já definiu. Então, ele vai pegar os dados lá da nossa guia de pedidos para gerar esta tabela. Dados tabela, fecho com ponto e vírgula. Depois da área, a gente precisa definir a tabela. Var tabela vai ser igual, onde a gente vai colocar na planrel. Planrel, plan relatório, ponto getRange. Qual vai ser o lugar que a gente vai colocar esta tabela? No meu caso, a partir da célula B5. Então, dentro deste parênteses, entre aspas simples, eu referencio a célula de início da minha tabela. Ponto create pivot table. E vai criar esta tabela com os dados da nossa área onde contém os dados. Fecho com ponto e vírgula. Ok, já definimos onde vai ser colocado a tabela. A gente precisa definir qual a coluna que está sendo somada na nossa tabela. Então, var coluna, que vai ser somado na tabela, vai ser ponto add pivot value. Add pivot value, começamos informando qual a coluna que a gente vai somar, lá da nossa guia, onde está a base de dados. No caso, a gente vai somar o total da venda, que é a coluna H. O número dela vai ser, então eu começo em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então é a coluna 8 que a gente vai somar. Então, neste espaço, antes da primeira vírgula, coloquem a coluna 8, que é a coluna a ser somada. E dentro, escrevam este código aqui, ó, spreadsheet app ponto pivot, primeira opção, pivot table sumRise function, ou seja, qual vai ser a função? Ponto sum, para somar esta coluna e exibir o valor. Show de bola, já temos a variável coluna, já somamos. Na sequência, a gente precisa fazer a classificação,
que a gente já tem por padrão colocado, que a gente formatou aqui na nossa tabela, que é do maior para o menor. Outra variável, vai classificar. Vai ser igual, o que a gente vai classificar? A tabela. Tabela, ponto, add row group. Add row group. Então, qual vai ser a coluna que a gente vai considerar? No caso, a gente está considerando valores e por clientes. Então, eu vou referenciar a coluna referente ao cliente. Se a coluna total era 8, o cliente é 9. Então, se refere, pessoal, ao número da coluna referente à informação que vocês estão colocando na primeira coluna da tabela. No meu caso, os clientes estão na coluna 9. Então, a gente vai colocar o 9 dentro deste parênteses. Fecho com ponto e vírgula. Copiem a variável classificar. Ctrl+C, Ctrl+V. Ponto sort descending, ou seja, do maior para o menor. Ponto sort by. Para aplicar esta classificação. Sort by, ele vai aplicar onde? Na tabela. Mais uma vez, tabela. Tabela, ponto, get, pivot, values. Olhando os valores, pegando de valor a valor da nossa tabela. Abram e fecham colchetes, ou seja, para iniciar no 0, vírgula, e ir até o número variável, que vai ser o final da nossa tabela. Então, abro e fecho colchetes e não coloco nada dentro. Está feita a nossa função, galera. Salvem as alterações. Falta um detalhe, ainda chamar esta atualizar tabela antes do dados venda. Atualizar tabela, coloco ponto e vírgula. Ou seja, antes de gerar os dados que vão ser transformados no nosso gráfico de pizza, vai atualizar a nossa tabela dinâmica. Então, vamos fazer um teste. Deixa eu deixar já aberto a minha página com o gráfico. E a gente vai inserir mais um registro. Vamos ver primeiro até que linha nossa tabela está pegando. Até a linha 470. Vamos inserir mais um registro na 471. Deixa eu copiar, pode ser essa primeira linha. Descer lá no final. 481 é o registro. Então agora, quando a gente executar o nosso gráfico, atualizar a página, tem que mudar a última célula que contém a nossa tabela, a última linha. Sempre que a gente atualiza a página, é chamado a função aí que gera o nosso gráfico. Gerou o nosso gráfico certinho, vamos lá ver na planilha se mudou. E mudou. 471. Então está correto. Ok. Mas agora, outro teste. A gente vai inserir mais uma linha. E para ver se vai funcionar com a nossa planilha fechada. Então aqui continua 471. Fechei a planilha e atualizei a página. Vamos aguardar carregar o gráfico e aí a gente vai ver novamente lá na planilha se mudou para 472. Então, guia relatório. Vamos ver, 472. Então, mesmo que a planilha esteja fechada, o nosso gráfico vai sempre receber a informação atualizada, ou seja, até o último registro. Se foi lançado mais um registro, quando atualizar o nosso gráfico, vai trazer a informação certinha atualizada. Beleza, falta a gente publicar as nossas alterações na página web, porque a gente ainda está na nossa página de desenvolvimento. Deixa eu fechar esta página. No nosso arquivo gráfico de vendas clientes, publicar, implantar como aplicativo web, novo, escolha uma segunda opção, atualizar. Agora, as nossas alterações estão sendo aplicadas também à página web. Deixa eu copiar este link e vamos ver se está tudo ok com a nossa página web. Está, não estar.
E aqui está o nosso gráfico funcionando corretamente na nossa página web. Ok, galera, vamos finalizando esta videoaula por aqui. Estão gostando do projeto? Deixe o like no vídeo, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a participação de vocês. E até a próxima videoaula.